Boa noite, dando sequência às nossas aulas aí da residência médica em medicina intensiva lá do Hospital Metropolitano Dr. Cédio Castro. Hoje é uma aula de reposição que seria semana passada, a gente acabou adiando para essa semana. Atendimento à parada cardiorrespiratória e cuidados pós-parada. Nosso preceptor, o Dr. Fábio Bordim, além de intensivista, é cardiologista, vai nos presentear aí com a aula de hoje. 45 minutos a 1 hora, Bordim, sem pressão, todo mundo com o vídeo aberto, por gentileza, e os áudios fechados na medida do possível. Dúvidas podem ser lançadas no chat e, ao final, a gente abre para perguntas e comentários e troca de experiência. Obrigado, doutor Fábio, pela dedicação aos nossos residentes e a nós aí. Boa aula para a gente, turma. Maravilha, maravilha. Vamos só fazer um teste, se o pessoal está me ouvindo aí. Dá um joinha aí para mim, por favor. Tudo na paz, tranquilo? Em alto e bom som. Maravilha. Vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai discutir hoje sobre PCR. Obviamente, PCR, a CLS, há um guideline, há uma sistematização, e a gente, obviamente, não tem a pretensão de ensinar a atender uma PCR aqui, dando aula teórica, tá certo? Sobretudo, a nossa discussão ela vai ser pautada, obviamente, desde o básico até o avançado na RCP, no atendimento à parada cardiorrespiratória, sobretudo com ênfase à última atualização que foi feita agora em 2020. Vocês sabem que o atendimento à PCR ela é sistematizada através da American Heart, que é um órgão americano, que faz uma meta-análise enorme com várias escolas e vários trabalhos, e faz uma atualização a cada 5 anos do ACLS. Então, em tese, a cada 5 anos a gente tem uma nova atualização. Essa atualização ela não vem só como atualização, ela vem como reforço de algumas orientações, que é importante a gente ter reforço de algumas orientações, e ela vem com algumas mudanças. À medida que os anos vão passando, essas mudanças vão ficando menos evidentes, menos perceptíveis, porque não há grandes mudanças a serem instaladas a cada 5 anos. Então, essa não foi muito diferente. O que aconteceu é que nós tivemos algumas poucas orientações de mudanças, muitas ratificações daquilo que já era pré-determinado anteriormente, e as mudanças que houveram, a gente vai discutir aqui. Então, o que eu propus aqui é a gente conversar desde o básico até o avançado, e na medida que a gente vai falando sobre as orientações do atendimento na PCR, a gente já vai falando das orientações habituais e das mudanças que ocorreram em cada uma delas. Tá? No final, a gente faz um resumo de 2 slides apenas somente das mudanças, que aí solidifica e a gente fica bastante atualizado em relação ao PCR. Tá bom? Só como importância ao tema, do ponto de vista epidemiológico, a mortalidade geral comparada com o país de primeiro mundo em relação à nossa é bastante diferente. Percentualmente, a nossa mortalidade é bastante grande em relação aos países que já estão implantadas essas sistematizações há mais tempo. No entanto, essa mortalidade geral, do ponto de vista extra-hospitalar, desde 2012 que ela não vem reduzindo. E se você pensar que desde 2012 já surgiu ideia, já surgiu tanta evolução tecnológica que era para que essas mortalidades pré-hospitalares já tivessem sido reduzidas. E, na verdade, isso não vem acontecendo. Isso não vem acontecendo só aqui, não. Isso não vem acontecendo no mundo inteiro. De forma muito tímida nos países mais desenvolvidos e de forma quase que nula nos países patropis aqui como o nosso. Por outro lado, a mortalidade intra-hospitalar ela só vem caindo desde 2012, justamente por conta da sistematização do atendimento que vem melhorando, com agregação de novas tecnologias, mas, sobretudo, no treinamento que a gente vem fazendo, que vem se acontecendo das equipes. Então, a
a identificação e o tratamento das condições médicas que colocam o paciente em risco para a parada cardiorrespiratória é o principal pilar que faz com que a nossa mortalidade seja muito elevada. O nosso perfil de paciente aqui é muito diferente do perfil social de um paciente num país desenvolvido, por exemplo. Então, o americano que tem um perfil social onde ele tem uma condição pré-hospitalar de acompanhamento de saúde pública muito melhor do que o nosso, é muito diferente do que a gente... seria bastante utópico a gente querer que a nossa população tivesse essas condições médicas pré-parada cardíacas mais bem avaliadas. Então, a gente vive ainda num perfil de social em que os pacientes com apendicite chegam no hospital para serem operados lá, e vocês veem isso todos os dias, com 10 dias de apendicite. Então, eles chegam com 10 dias de atraso, operam no bloco e vão parar com a gente lá no CTI. Isso é a coisa mais comum, isso acontece com muita frequência. Então, o BLS, o ACLS, isso não vem com grandes mudanças. Os algoritmos de tratamento, isso são mais intra-hospitalares, então a gente vem adquirindo, a gente vem melhorando essa mortalidade. Do ponto de vista de cadeia de sobrevivência, essa era a cadeia com os elos de sobrevivência da penúltima atualização que vinha até 2015. De uma forma atualizada, essas cadeias não mudaram muito, com exceção do acréscimo do último elo à direita, que você vê um homenzinho, uma pessoa abraçando a outra aí. Então, desde intra e extra-hospitalar, a identificação precoce, que vem se batendo com muita... na verdade, precoce não é o termo, mas a identificação correta do paciente em parada, o acionamento da emergência, a massagem cardíaca feita de forma sistematizada e correta, até chegar aos socorros e tudo mais, foi acrescentado no final um último elo aí, que é o elo de atendimento pós-parada, de cuidados pós-parada. E esses cuidados pós-parada, da última atualização agora de 2020, ela se estende até os cuidados pós-alta, que nós não fazemos aqui, ou nós não conseguimos fazer com o nosso perfil social enorme. A gente consegue fazer isso na rede privada, mas na rede pública, que é a grande massa da população, a gente não consegue. Então, uma das orientações é que esses pacientes tenham pós-parada e pós-alta, eles tenham acompanhamento psicológico, acompanhamento de terapia ocupacional, acompanhamento clínico, acompanhamento cardiológico. Os pacientes do SUS, coitados, eles não conseguem. Mas é uma sugestão, é uma orientação, é uma atualização, e a gente tem que falar aqui para vocês. Muito bem. De certa forma, somente das 491 recomendações do ACLS, somente 6 delas são baseadas em evidência de nível A. Somente 6. Isso acontece porque é muito difícil você fazer um estudo ético dentro da RCP com grupo controle. Como é que você vai fazer um atendimento, um trabalho de coorte em pacientes de RCP com grupo controle que você vai usar placebo? Então, isso esbarra no aspecto ético. Todas as recomendações, 99,8%, 98,8% das recomendações do ACLS são recomendações a partir de nível A. De nível A mesmo, eu só tenho 6 recomendações, são muito poucas, mas que são efetivas. E do ponto de vista, então, de programar RCP, por que o ACLS bate tanto no treinamento das pessoas em promoverem a RCP? Quando a gente fala pessoas, nós estamos falando aqui de leigo, tá? Desde 2012, então, o que eu vim falando para vocês? Essa evolução tecnológica não reduziu a mortalidade, a sobrevida intra-hospitalar vem, sim, no aumento progressivo de sobrevida, e o ACLS vem batendo muito do ponto de vista extra-hospitalar, porque somente 40% dos adultos recebem uma RCP iniciada por leigos. Isso nos Estados Unidos, tá? No Brasil, dá até vergonha de falar, porque é uma minoria realmente muito pequena. E somente 12% da população americana que sofre uma PCR tem acesso ao DEA. Tem ideia no aeroporto, tem ideia em posto de gasolina, tem ideia em centro de convenções, tem ideia dentro de hospitais, tem ideia em corredores públicos, tem ideia em todo lugar. Mas não chega a 15% a quantidade de pessoas que sofrem uma PCR e que são atendidas por um DEA. Nesse sentido, então, o American Heart bate muito na tecla, sobretudo nessa última atualização, para que o leigo
não perca, isso é uma atualização importante, para que o leigo no extra-hospitalar, no pré-hospitalar, não perca tempo em fazer o diagnóstico de PCR. Ele massageie logo. Isso vem de uma orientação não só baseado nesses dados, mas, sobretudo, baseado no fato de que o que faz um paciente ter uma lesão neurológica e ter uma mortalidade maior é muito mais mediado pela falta de perfusão do que pela falta de oxigenação. São duas coisas que andam juntas. Mas um paciente que tem uma perfusão razoável e está saturando 20%, ele tem uma mortalidade X. Esse paciente que está saturando os mesmos 20%, mas a causa agora é por baixa perfusão, essa mortalidade é muito maior. Então, nós temos um volume residual funcional que faz com que mantenha-se uma troca na membrana alvéolo capilar, de forma que você pode atender um paciente como leigo em via pública e não se preocupar em fazer corretamente o diagnóstico para você não perder tempo, não se perde muito tempo explicando como fazer uma abertura de via aérea em via pública, fazer palpação de pulso em via pública, porque o ACLS, na última recomendação, reforça de forma bastante veemente faça massagem cardíaca se você acredita que aquele paciente teve uma parada. Essa é a orientação. Isso é para o leigo, isso não é para a gente. Apesar de não ter leigo aqui, vocês vão precisar ensinar em algum momento, vocês vão ensinar algumas pessoas. Então, isso é descrito, isso tem que ser dito. Faça a massagem cardíaca somente de forma correta, treine para fazer de forma correta até chegar a sua ajuda. E a ajuda que chega somos nós. A partir daí, a gente entra no sistema avançado, mesmo no pré-hospitalar. Mas no para o leigo massageie e sem pensar em qualquer outra coisa. Você tem aproximadamente 12 minutos de massagem que você consegue manter esse paciente com a saturação mínima para ter uma perviedade cerebral neurológica depois. Então, vamos lá. E, obviamente, a gente tem que ter bom senso, né? Parada cardíaca não significa... Os 4 ritmos de parada cardíaca, um deles, sobretudo, a assistolia, pode não ser um ritmo de parada cardíaca, mas pode ser um ritmo de morte. Pode significar o fim da vida. Então, a gente tem que ter bom senso, obviamente, até para atender o paciente em parada cardíaca, tá certo? Muito bem. E indo hospitalar ou dentro da sua ambulância, você precisa da sua equipe, porque sozinho realmente você não vai conseguir fazer nada, como em todas as situações dentro da terapia intensiva e dentro da urgência. Então, a equipe deve estar treinada, deve estar sistematizada, e é isso, quando a gente fala em intra-hospitalar, que está fazendo com que a nossa mortalidade venha reduzindo. É treinamento, 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 sobretudo com a CLS. Bom, como passos fundamentais, então, aqui é chover no molhado para todo mundo, mas a gente vai passar rapidamente só por em cima deles, sobre eles, para que a gente pare um pouquinho naquilo que seja mais importante. Primeiro passo ao atender uma parada cardíaca é a segurança da cena. Não é omissão de socorro você deixar de atender um paciente em parada se a cena não estiver segura para você. Para isso existe o corpo de bombeiro. O Luiz trabalha aí no pré-hospitalar, ele sabe disso muito bem. Se há um acidente, há óleo, vai explodir esse negócio, está pegando fogo, não vai fazer heroísmo não, que você vai entrar para a estatística. Então, a cena deve estar segura para que você entre em campo. Checar a responsividade, isso é básico, isso é o BLS, tá? Para o leigo, a gente só para por aqui e começa a massagem. Checou a responsividade, não respondeu, para o leigo isso é PCR, não fica tentando palpar pulso, porque para nós médicos a orientação atual é quanto tempo você tem para palpar o pulso do paciente? 5 segundos. E não precisa mais do que 3 segundos para palpar um pulso. Então, nós temos até 5 segundos para palpar pulso. Para o leigo, não se perde tempo, que ele vai ficar lá 1 minuto tentando achar o pulso para se dar conta de que o paciente está parado, ele já perdeu tempo. Então, massageie antes de tudo. Acionar o serviço médico na sequência, isso é protocolizado, isso não é novidade para ninguém, para que chegue o serviço com dispositivos, e aqui nós temos vários dispositivos. Hoje em dia, a gente tem ideia que até monitora a sua massagem cardíaca. A partir daí, para o leigo, então, a história de checar, ouvir e sentir, né, isso é para a gente. O leigo percebeu se o paciente está em parada cardíaca ou desconfiou que ele está não responsivo, inicia o RCP, inicia a massagem. Porque a massagem no paciente que não está em PCR, ela traz um malefício muito pequeno em relação ao fato de você não massagear esperando ter um diagnóstico certo. Então, a orientação é essa. Para o leigo, então,
Não se faz posicionamento, não se faz posição olfativa ou semi-olfativa, não abre via aérea, não faz boca a boca, não faz heroísmo. Massageie que você tem um tempo maior. Então, aquilo que eu estou falando, para nós, checagem de 5 segundos do pulso central, e para os outros, que são os leigos, apenas massagem. Muito bem. Para nós, paciente inconsciente, ausência de pulso, parada cardíaca. A partir daí, estabelece um protocolo de RCP. Como estabelece um protocolo de sepsis, que você aciona esse protocolo, como estabelece um protocolo de unidade de dor torácica, que você aciona esse protocolo, intubação e tudo mais, aciona-se um protocolo na PCR também. E quando você faz o diagnóstico PCR e aciona o protocolo, você automaticamente é o líder daquela micro-região que você vai comandar. Líder desse comando, dessas atitudes, não é levantar a mão e falar, ó, eu quero comandar, eu quero ser líder. Não, é postura. Líder na parada cardíaca é adquirir para você, assumir para você uma postura de liderança de frente àquele movimento todo. A partir daí, você vai determinar para a sua equipe que está ali, agora nós já estamos falando em terapia intensiva. Nós já mudamos lá para terapia intensiva ou dentro do hospital. A partir daí, você lidera no sentido de determinar as compressões, pedir para que alguém faça a cronometragem do tempo, determinar a frequência da respiração, que a gente já sabe que é protocolizado, mas de forma correta, determinar as medicações que são feitas, checar o ritmo, qual terapia elétrica você vai fazer, se vai fazer ou não fazer, quanto tempo você vai manter a RCP, o que você vai fazer depois, tudo de forma organizada, em voz baixa e sem gritaria. Basta você gritar uma única vez numa PCR, para que todo o resto da equipe, para se fazer ser ouvido, vai gritar na mesma altura. E quando todo mundo grita numa PCR, meu filho, se cercar vira hospício e se cobrir vira circo. Não tem outra denominação. Então, PCR, assim como toda e qualquer urgência dentro da terapia intensiva, é voz baixa para que todo mundo faça silêncio para te ouvir. Se você falar baixo, todo mundo automaticamente faz silêncio para te ouvir. E todo mundo te responde em voz baixa também. E quando a gente perde a primeira gota de suor por demonstrar muita insegurança, aciona o modo sacanagem no técnico de enfermagem. E ele começa a sacanear, começa a gritar, começa a pedir carrinho, e aí vira uma bagunça. Então, é para fazer o circo mesmo, é para fazer com calma, para fazer o seu teatro, mas sem bagunça. Como suporte básico de vida, então, aquilo que nós falamos com você. Preste atenção na circulação, na massagem cardíaca, e depois, se você tem condições de promover a partir daí a respiração, a liberação da via aérea e até uma desfibrilação, você vai fazer. Mas prioridade é massagem cardíaca. Então, a circulação que nós estamos falando se entende como compressões torácicas. Qual que é a técnica? Nós vamos mostrar as imagens aqui de posicionamento da mão, mas é a protrusão do tórax em até 5 centímetros, 3 a 5 centímetros. Isso, a última atualização sugere que a gente deve ter um feedback do procedimento todo em tempo integral. Esse feedback, ele pode e deve ser feito por uma outra pessoa, a ficar te dando feedback o tempo todo, de forma a dizer para você, ó, sua massagem estava melhor, agora está pior, você está cansado? Vamos trocar antes da hora. Sua massagem melhorou, a pia melhorou, o ETCO2 está melhorando, é isso aí, vamos nessa. De forma a te dar um feedback em tempo integral. Ó, melhorou muito o ETCO2 aqui, a pia subiu muito, será que converteu? Checa o pulso aí rapidão. Então, esse feedback em tempo integral é uma recomendação nova que a gente tem que tentar fazer entre nós, membros da equipe, de forma a não agredir, não achar que está sendo agredido, que alguém está sendo entrão. As pessoas vão dar o feedback para a gente integralmente. Quando você está massageando, alguém está olhando o monitor e está te dando feedback em tempo integral. Velocidade das compressões, em torno de 100 a 110, no máximo 120 compressões por minuto. E aqui eu chamo a atenção, que a gente vê isso com muita frequência. Muito cuidado por achar que compressões rápidas e muito fortes trazem benefício. Muito cuidado. Compressões, eu tenho que prestar muita atenção em descompressão. Na medida que eu comprimo um tórax do paciente 5 centímetros, eu tenho que descomprimir ele 100% totalmente. Então, eu não posso apoiar meu peso no tórax do paciente. Tem uma figurinha aí para vocês verem. Essa é a postura correta, mas não apoie o peso, porque se você apoia o peso, você não promove uma descompressão torácica no intervalo de cada ciclo, em cada compressão.
A descompressão é extremamente importante para o VE precisar encher. Você precisa manter um débito de até 20%, 25% do débito habitual. Se o VE não encher, você não mantém. Então, se você não descomprimir o tórax corretamente, totalmente, apoiando o seu peso sobre ele, você não vai ter um bom débito. Sua massagem não é eficaz. E se você não der um tempo para o tórax, para o VE encher, ou pelo menos ter um enchimento parcial, você também não vai ter uma compressão efetiva. Então, não acelera muito e nem exagera. São 5 centímetros mesmo, esse número não é aleatório, e a frequência em torno de 100. Tá? Os ciclos aqui, sincrônicos, 30/2, isso mudou desde 2012, isso se mantém. E assincrônico, quando você tem uma via aérea. E aí, uma mudança importantíssima de 2020 para cá, na última atualização. Não é necessário que seja uma via aérea definitiva. A via aérea definitiva entende-se como tubo com balonete insuflado. Tá? Então, com relação à via aérea, talvez seja, e com relação ao uso precoce de epinefrina, que nós vamos falar já já, são as duas mudanças, as duas recomendações mais importantes, mas nós vamos passar lá para frente já já. Achar o manubrio apêndice fode, 2 dedos acima, mão sobreposta, com massagem, como nós estamos falando. Não apoiar sobre o tórax do paciente, expor esse movimento de forma correta e, principalmente, descomprir o tórax. Estou reforçando aqui para a gente não esquecer de descomprimir. É de fundamental importância. Massagem e a compressão correta e descompressão 100%. Não distribua seu peso em cima do paciente. Se você distribuir, você vai perceber que a curva de PIA ou a curva de ETCO2 vai reduzir. E uma orientação básica é, eu tenho ETCO2 para usar durante a parada. Ótimo, mantenha a sua massagem de forma que a pressão parcial de CO2 esteja em torno de 10 a 20. Acima de 10, está valendo. Isso é importante porque dá o feedback em tempo integral. Se você mantém a massagem a partir de 1 minuto, essa pressão de CO2 no ETCO2, no capnógrafo, ela automaticamente passa a ficar em torno de 10 a 15, que é o que nós queremos. Isso justifica você não parar a massagem, a não ser quando chega um desfibrilador. Mas se você não tem ainda nenhum recurso, não pare a massagem por qualquer coisa. Dificilmente você vai ter benefício se você ficar parando a massagem para checar pulso. E quando o paciente assume o ritmo, você percebe que a curva de ETCO2 em tempo integral ela muda muito e melhora muito. Nós vamos ver isso aqui. As compressões torácicas, quando bem feitas, então, geram um fluxo sanguíneo de aproximadamente 25% do débito cardíaco normal, e isso é o suficiente para manter um cérebro viável. As compressões gera esse fluxo cerebral e coronariano, lembrando que o fluxo coronariano ele se dá na diástole, então é mais um motivo para você reduzir, para você não apoiar sobre o tórax e você promover o enchimento. Sempre que possível, garantir que essa vítima esteja sobre uma superfície rígida, quando o técnico de enfermagem vem correndo com aquele acrílico, com a superfície rígida para colocar debaixo do paciente, você fala, não precisa não, está massageando bem, você está errando. Deixa colocar aquele acrílico lá, porque você vai ter ganho, vai ter benefício na efetividade da sua massagem. Tudo que você precisa prestar atenção de forma mais importante, se der um branco ou se você perder a estribeira e não souber o que fazer na hora, massageie de forma correta numa superfície rígida que você está dando para esse paciente uma sobrevida muito maior do que ficar parando para pensar no que fazer. Massageie se você tiver dúvida. E evitar interrupções ao máximo. Quando que eu vou interromper? Nos períodos a cada 2 minutos, tem um fluxograma aqui para a gente ver isso, ou quando chegar um DEA ou desfibrilador. Eu não sei que ritmo que é. Eu estou atendendo em casa, estou massageando. Quando que eu vou parar? Quando eu tiver no meu protocolo de 2 minutos, para checar ritmo, checar pulso, ou quando chegar o desfibrilador ou DEA. A recomendação é, chegou o DEA, pare imediatamente, que eu preciso checar o ritmo. Mas a massagem não é importante, por que eu vou parar para checar o ritmo? Porque se é FVTV, e FVTV são 80% das paradas, aproximadamente, eu não posso esperar consumir toda a energia para depois dar o choque. O que é o choque? O choque é promover uma assistolia no paciente, de forma a permitir que o automatismo do nó sinusal acompanhe e exerça a sua função. Então, se você não fizer no paciente em TV e FV uma assistolia, o nó sinusal vai ficar inibido. Então, eu faço a assistolia com choque. Se eu não tiver energia para assumir um ritmo normal, para o ventrículo assumir ritmo normal, eu não adianta dar choque. Então, eu não posso perder muito tempo, eu tenho que desfibrilar de forma rápida.
Com relação ao futuro, há massageadores externos? Isso é um território de Gaza, porque são eficazes? São eficazes. Só que até você colocar isso aqui, você imagina o tempo que você perdeu. Então, isso deve ser uma equipe muito bem treinada, isso deve ser muito bem sistematizado, você deve conhecer muito bem, o que a gente mais conhece aqui é o Lucas, né, pegou esse nome, que é o massageador externo, e eu tenho dentro lá na minha aula, no meu curso de ventilação, de intubação, tenho vídeos lá de Lucas massageando o abdômen, a pessoa que está tentando intubar o paciente ali, tentando fazer alguma outra coisa, o médico não está percebendo que o Lucas não está fazendo uma massagem efetiva. O que mais tem essas bizarrices aí na internet. Então, essa é uma possibilidade a ser usada, mas se você não tem a dúvida, vai massagear de forma correta. Bom, com relação a respirações, também não teve mudança, são 2 ventilações. Agora, 2 ventilações a partir do momento que você tem, a cada 30 ciclos, 30 massagens, 2 ventilações. Isso se você tem um dispositivo, se não tem aquilo que nós falamos, massageia, não vai fazer massagem, não vai fazer boca a boca, não sei que você conheça. Isso pode ser feito com dispositivo de barreira, com máscaras valvuladas e com dispositivo bolsa-válvula-máscara. Dispositivo bolsa-válvula-máscara sempre conectado a um reservatório de O2. Mas o reservatório de O2, na prática, lá no seu CTI, ele chega depois. Muitas vezes, ou ele está furado, ou ele chega logo em seguida. Então, não espera chegar. Vai ambusando, vai fazendo as suas ventilações até que você consiga otimizar, tá certo? É bom senso. E aí, 30/2, só para reforçar, isso não teve mudanças. Tudo bem. Aqui são alguns tipos de ideia, não precisa ficar falando nisso, ele é autoexplicativo, ele é bastante tranquilo, e hoje em dia existem ideias que monitora por sensor de compressão até como está a sua massagem, e ele consegue te dar um feedback em tempo real se a sua massagem está efetiva ou não. Com relação à desfibrilação, aí sim, se chegou o ritmo, vamos chocar, se for um ritmo chocável. A partir daqui, abre-se dois caminhos a seguir. Isso nós estamos falando já no avançado. Esses 2 caminhos a seguir é determinar se o ritmo de parada, que são 4, é um ritmo chocável ou não chocável. Isso faz toda a diferença. Atividade elétrica sem pulso e a sistolia, ritmo não chocável. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, ritmo chocável. Como que eu vou chocar? Se eu esqueci, eu uso o maior choque possível do meu aparelho. Se eu não lembro se é bifásico, monofásico, põe o maior valor que tem aí, vamos chocar com o maior valor e assim você segue. Mas qual que é a orientação? Monofásico 360 joules e bifásico 200 joules. Qual que é a diferença de monofásico e bifásico? O que é essa diferença? A diferença é que no monofásico, a corrente elétrica ela vai de uma pá a outra. A pá do externo a pá do processo da pá que está inframamário à esquerda do paciente. Então, ele é unidirecional. O bifásico, ele vai de uma pá para outra e volta para a pá de origem. Então, como se o paciente, entre aspas, estivesse recebendo 2 choques. Ele é um pouco mais eficaz. Então, você pode usar uma amperagem menor. Você pode usar uma voltagem menor, tá? Mas, na dúvida, o uso é maior. Existem alguns trabalhos recentes que estavam querendo sugerir que o choque poderia ser multifásico, ou seja, 4 pás no paciente, a 4 mãos. A atualização de 2020 mostrou que isso não tem benefício, esses trabalhos caíram por terra. Então, você usa o monofásico ou você usa o bifásico. Aqui são os ritmos de parada cardíaca, também não é novidade para ninguém. Fibrilação ventricular, e aqui eu posso incluir aí o Torsade, tá? Que na verdade não deixa de ser uma fibrilação ventricular com alternância de ponto. A taquicardia ventricular, atividade elétrica sem pulso embaixo à esquerda e a assistolia. São os 4 ritmos de parada, os 2 acima chocáveis, os 2 abaixo não chocáveis. E a desfibrilação, posição das pás, tá aí, isso não é novidade para ninguém. Agora a gente entra no suporte avançado de vida, na verdade a gente já vem comentando sobre eles nos slides anteriores, mas vamos entrar especificamente no suporte avançado. Monitorização cardíaca não faz parte dos cuidados pós-parada. Monitorização cardíaca faz parte dos cuidados per-parada, ou seja, o paciente deve estar monitorizado, nós estamos falando agora de suporte avançado, ou dentro da ambulância, ou dentro do hospital, ou dentro do CTI. Nós somos intensivistas, então nós estamos considerando a partir de agora o paciente dentro da terapia intensiva. Se está dentro da terapia intensiva e o meu protocolo é checar o ritmo antes de fazer qualquer coisa, não precisa ficar esperando dentro do CTI, é bom senso. Não espera chegar
o seu carrinho de parada para checar o ritmo já vai massageando o seu paciente, porque ele já está monitorizado. Então, dentro do CTI, a gente consegue se antecipar a esses protocolos todos. Acesso venoso, qual que é a orientação? Preferencialmente, intravenoso. E aceitável intraósseo. Esse intravenoso ele pode ser periférico ou pode ser central. Se você tem um acesso periférico de grande calibre, você abre o soro que já está correndo nesse paciente ou faz um shout de soro na sequência após as medicações. Faz a medicação, 10 a 20 ml de soro. Na nossa prática, a gente abre o volume, abre o soro que já está lá para manter veia e faz as medicações nessa via enquanto o soro está correndo, ele já está lavando. E se você não tem o acesso, a segunda opção seria o acesso intraósseo. O que você pode fazer na veia que você não pode fazer no intraósseo? Absolutamente nada. Tudo você pode fazer no intraósseo na mesma velocidade, com doses muito semelhantes. E as drogas utilizadas aqui, não tem muita delonga, é adrenalina, meldarona, lidocaína e sulfato de magnésio. Aqui todas têm suas indicações. Vocês vão perceber que nenhuma dessas drogas possui estudos que mostram melhora da mortalidade no seu uso. Possui nem vai possuir, porque como é que eu faço um grupo controle? Eu consigo comparar a meldarona com a lidocaína. Eu consigo comparar sulfato de magnésio com bretílio, mas eu não consigo comparar a adrenalina com placebo. Porque se eu fizer placebo, é antiético. Então, é empírico, acredita-se, e as recomendações não são classe A. Bom, essa é uma grande mudança, e uma das mais importantes na última atualização, não tente entubar um paciente independente do ritmo de parada que você esteja atendendo, se você não possui muita segurança no procedimento. Isso não sou eu que estou falando. Isso é o CLS, o último guideline de 2020. A sugestão se você não tem muita experiência na intubação, não se acha muito experiente na intubação, não perca tempo parando a sua massagem para intubar o paciente. É aquela história de falar, eu vou intubar rapidinho, você tem 5 segundos para intubar, no máximo 8 segundos para intubar. Você não consegue fazer isso se não tiver muita experiência e muito sistematizado. Então, na dúvida, não opte por intubação, nem assistolia, nem atividade elétrica sem pulso, mas se você não está conseguindo manter uma saturação mínima ou manter uma ventilação adequada, aí você vai ter que passar por um dispositivo. E é descrita atualmente, é uma recomendação atual que você pode usar os dispositivos supraglóticos ou extraglóticos. É a mesma coisa, extraglótico e supraglótico é a mesma coisa. Então, se você não consegue utilizar bem uma bolsa válvula máscara, porque por situações diversas e o paciente não tem uma expansão boa, e quando você insufla nessas duas insuflações a cada 30, é necessário que você veja a expansão torácica. Se você não está vendo a expansão torácica, você não está conseguindo uma expansão boa. Então, você pode partir para o dispositivo supraglótico, que é muito rápido de passar, é muito simples de passar, e você faz isso com 3 segundos. Não tente ficar entubando o paciente, sobretudo se alguém estiver massageando, você tentando entubar ali, porque vai ser muito difícil, você não vai conseguir. E, do ponto de vista de recomendação, não é uma recomendação formal, mas é uma recomendação genérica, dentro do dispositivo supraglótico, se você tiver acesso ao tubo laríngeo, dê preferência ao tubo laríngeo, tá? Mas a máscara laríngea ou tubo laríngeo, qualquer modelo que seja, você pode utilizar sem maiores problemas. Se tem o tubo laríngeo, você passa, porque a técnica de passar o tubo laríngeo já não existe. Use a anatomia favorável e entra com o tubo laríngeo lá para dentro. Até onde? Até não descer mais. E a máscara laríngea tem uma técnica a ser passada. Se você está na dúvida ou está na correria ali, faça a opção pelo tubo laríngeo, que ele é tão eficaz. Agora, dispositivos supraglóticos não caracterizam o paciente com VAR definitiva. Você pode ficar com o dispositivo supraglótico até 4, 6 horas, mas ele não traz o paciente com uma VAR definitiva. Então, você vai me perguntar, mas se não é uma VAR definitiva, eu mantenho assincrônico ou eu mantenho sincronizado? Ou seja, eu continuo com 30:2, com o tubo laríngeo ou com a máscara para laríngea, ou eu mantenho assincrônico como se fosse o tubo? No dispositivo supraglótico, você mantém assincrônico como se fosse o tubo. Passa um tubo laríngeo, eu passo uma máscara laríngea no paciente que você tem dificuldade de ventilar, é como se ele tivesse entubado para o atendimento na PCR. Isso é de extrema importância, sobretudo em quem está no pré-hospitalar atendendo um paciente em casa e cair dentro do banheiro lá em PCR. Tá? Isso é muito importante, que salva a vida. Capnografia é uma recomendação que bateram muito nessa última atualização para monitorizar o paciente durante a parada e como cuidados pós-parada também, que eu já estou adiantando. Tá?
O uso do capnógrafo, vocês veem aí um gráfico, inicialmente no primeiro minuto, o capnógrafo com a RCP bem feita, ele não consegue atingir o nível mínimo, que é de 10 a 20. Ele chega no máximo ali a 8, 9. A partir do primeiro minuto é que você consegue, então, fazer com que a sua massagem seja mais efetiva, tá? Então, aí ele chega ali no 12,5, 15, que é o que a gente quer. E quando o paciente assume o ritmo, que é o finalzinho do traçado aí, a curva aumenta muito, sugerindo que esse paciente assumiu o ritmo habitual, que você pode parar a massagem e checar pulso e tudo bem. Então, a recomendação atual é, se você tem um capnógrafo, use durante a parada e use ele como cuidados pós-parada cardíaca. Muito bem. Aqui só reforçando, assincrônicos e sincrônicos, lembrando aqui agora do dispositivo supraglótico, as vias de acesso IV, preferencialmente intraósseo, é aceitável, qualquer droga pode ser feita em um quanto o outro. Epinefrina é a droga de escolha, aqui nós temos uma mudança em relação à epinefrina, que eu vou adiantando aqui, mas depois a gente vai mostrar o organograma. A epinefrina entrou na parada como ritmo não chocável, a sistolia e atividade elétrica sem pulso, como uso precoce. Você usa ela precocemente antes mesmo de iniciar a RCP. Essa é uma recomendação atual. Isso trouxe para o paciente uma melhor patência neurológica, não reduziu mortalidade, mas trouxe para o paciente uma recuperação neurológica melhor. O tempo de RCP reduziu quando você usa passou a usar uma epinefrina de forma um pouco mais precoce, nos ritmos não chocáveis. A dose, 1 miligrama. Qual que é a dose máxima? Na parada não tem dose máxima de epinefrina. Você pode usar quantas vezes forem necessário, desde que você, obviamente, você tenha um bom senso. Você vai parar a sua massagem em algum momento. Mas enquanto você estiver na RCP, a cada 3 a 5 minutos, qual que é a recomendação prática? A cada 4 minutos. Porque se você checa pulso e troca o massageador a cada 2 minutos, a cada 2 trocas é a hora de você checar pulso e é a hora de você usar suas medicações. Então, checa de pulso a cada troca com 2 minutos e medicações a cada 2 ciclos, ou seja, a cada 4 minutos. Fica fácil e você não vai se embananar. E a dose de epinefrina, adrenalina, é sempre 1 miligrama. Com relação às drogas antiarrítmicas, e aí são os ritmos chocáveis, que você já chocou, entrou em refratariedade, a famosa tempestade arrítmica, que você já fez de tudo e o paciente não reverteu, você pode sensibilizar antes dos próximos choques usando medicações. Quais medicações? Amiodarona ou lidocaína, preferencialmente a amiodarona, ou a lidocaína nos casos em que você tem bastante segurança em achar que a causa é isquêmica. Então, a amiodarona, a primeira dose após os 4 primeiros minutos é de expressão de 300 miligramas, e as doses subsequentes, sempre os intervalos de 4 minutos, são sempre de 150 miligramas. Aqui sim nós temos uma dose máxima de 2.200 miligramas, que eu realmente nunca vi chegar nessa dose máxima. Ou a gente para antes, o paciente reverte antes, ou ele faz uma sistolia e degenera. E a lidocaína é uma alternativa à amiodarona, e a dose é sempre semelhante à amiodarona. A dose plena como primeira dose, depois reduz pela metade nos próximos 4 minutos. Aqui, como forma prática, no paciente de 70 a 90 quilos, 6 ml no primeiro ciclo, e a partir daí 2 a 3 ml no subsequente. Qual a orientação de pós-parada? Se você tirou o paciente da parada cardíaca, do ritmo chocável, você vai manter essa medicação por mais tempo no pós-parada, pelo menos 24 horas. Qual a medicação? Antigamente, a indicação era formal. Você usa a medicação que tirou o paciente da parada. Se você usa a amiodarona, ele tirou, você mantém ela. Usa a lidocaína, ele tirou, você mantém ela. Atualmente, você pode fazer o crossover. Se você tem mais familiaridade de usar a amiodarona no seu serviço, você pode, mesmo que o paciente tenha usado a lidocaína, usar a amiodarona sem grandes problemas. Outra droga antiarrítmica é o sulfato de magnésio. Aqui sim, ele tem uma ação um pouco mais efetiva no torsades, que é o paciente, sobretudo aqueles pacientes que estão com marca-passo no CTI, isso não é incomum, então cuidado com o marca-passo no CTI, sobretudo quando o paciente começa a competir com o marca-passo, ele assume o ritmo e faz um R sobre T por conta do marca-passo, faz um torsade. Esse perfil de paciente, sobretudo se ele é sarcopênico, se ele é alcoólatra, que é o que mais nós temos, está cheio de companheiro lá no nosso CTI, no metropolitano, então esse perfil de paciente se beneficia um pouco mais com sulfato de magnésio, tá? Bicarbonato de sódio, isso aqui é outro território de gás, é outro território para discussão que dá pano para manga. No entanto, na PCR, se o paciente tem uma hipercalemia prévia, indicação classe 1, tudo bem, não há problema nenhum. 1 mEq por quilo. 1 mEq por quilo na nossa ampola, que é de 8,4%, ela tem 1 mEq por ml, então está fácil.
Um paciente de 80 quilos, ele vai receber 80 ml. Não tem estresse, está fácil. Na acidose prévia, na intoxicação por tricíclico, também é indicação 2A. Agora, no paciente que tem uma parada muito prolongada, o paciente que está chocado, está usando na hora 200, 150, 200 ml hora, que está em acidose metabólica grave, esse paciente não vai responder a nenhuma amina vasoativa se ele tiver em acidose metabólica grave. Então, apesar de poder aumentar o grau de isquemia quando você usa um bicarbonato, é aceitável que você use o frasco de bicarbonato nesses pacientes em assistolia por tempo muito prolongado, se você já não parou, tá? Que você use o bicarbonato. Isso não é uma indicação formal, mas é uma indicação aceitável. Tá? A assistolia é um outro território muito difícil, porque alguns países, por exemplo, já tem uma orientação formal de não reanimar paciente em assistolia. A gente ainda faz isso, segue uma recomendação, mas alguns países já têm uma orientação formal de paciente está em assistolia, não reanima, porque o índice de sucesso dele é mínimo, e quando ele volta com sequelas enormes. O paciente fica improdutível, ele só dá custo para o sistema de saúde. Bom, lembrando aí que toda parada cardíaca, independente do ritmo, eu tenho que pensar nas causas, e essas causas devem ser tratadas, muitas delas durante a parada cardíaca e algumas após a parada cardíaca. Tá? Então, se o paciente é hipovolêmico, está sangrando e parou, enquanto eu estou massageando, alguém está pegando a veia e enchendo a caixa d'água dele. Se ele está hipotérmico, caiu em água gelada, eu tenho que reaquecê-lo. Se é uma hipercalemia, eu tenho que fazer medidas, uma hipóxia, eu vou ventilar e assim vai. Tá? Se é uma acidose, eu posso corrigir, tensão no tórax, que é o pneumotórax, a gente tem que drenar, tira da parada, drena durante a parada, mas tem que agir, TEP trombolizado, trombose coronariana, e aqui quando eu falo em trombose coronariana, há também uma recomendação atual a respeito disso, que é, após a recuperação da RCP, o paciente retornou a ritmo organizado, mesmo se ele tem um supra, automaticamente ele vai para o cateterismo, vai para uma angioplastia, se essa é a causa do pós-parada, da parada. Agora, se esse paciente não tem o eletrosuprado e você acredita que a causa foi isquêmica, você pode mandá-lo para o cateterismo direto. Não há problema, isso é uma recomendação formal. Então, paciente com perfil de altíssimo risco, edema agudo de pulmão não hipertensivo, fez uma arritmia severa, uma morte elétrica no seu CTI, ele é um perfil de alto risco, ou já é o coronariopata conhecido, mesmo que ele não tenha suprado, ele pode ir para um CAT de urgência, se ele saiu da parada. Você está autorizado a fazer isso. E tamponamento cardíaco. Aqui vocês vão lembrar daquela menina de 16 anos do CTI 6, há um ano e meio atrás, que teve uma miocardite por Covid fulminante e parou lá no CTI quando a gente estava chegando lá para correr leito. E essa menina parou em atividade elétrica sem pulso. Ela bradicardizou e fez atividade elétrica sem pulso. E durante a parada a gente viu que ela estava tamponada. Ela tinha um derrame pericárdico enorme, nós passamos o ultrassom lá durante a recuperação dela, antes que ela voltasse a parar de novo, porque ela parou várias vezes, o tempo de parada dela foram 40 minutos de RCP, por conta de um tamponamento cardíaco que ela não sustentava o ritmo. Só depois que a gente passou que a gente fez uma punção subchifoide, que drenou lá aproximadamente 150 ml de líquido pericárdico, que ela sustentou o ritmo sinusal novamente. Essa menina até saiu de alta, foi um tempo muito longo de parada, mas ela conseguiu sair bem, e aí ela não teve noção do que aconteceu com ela, ela só saiu reclamando da comida do hospital, que era uma porcaria. Então, é complicado. Bom, vamos agora nos algoritmos de tratamento. Quem gosta de estudar usando algoritmo, não é muito bom da cabeça, mas os algoritmos estão aí, a gente tem que mostrar para você. Mas fácil a gente entender a sistematização das coisas do que ficar olhando o algoritmo. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei do lado esquerdo o algoritmo da atualização de 2015 e do lado direito o de 2020, que é a última atualização a cada 5 anos. De 2015, ritmos chocáveis, não há mudança. Não há mudança. Deu start na RCP que você fez o diagnóstico, checa o ritmo, choca, inicia a RCP por 2 minutos. Depois de 2 minutos, você troca, e no segundo minuto em seguinte, você começa as suas medicações. Epinefrina, e a partir daí, miodarona, a cada 4 minutos, enfim, isso não é novidade. No ritmo não chocáveis, que são a sistolia e atividade elétrica sem pulso, a diferença são nesse ciclo, foi exatamente nesse ciclo que eu coloquei aí na imagem da direita, que é a entrada da epinefrina imediatamente. Então, você está no CTI, o paciente está em assistolia, a ESP, pede a epinefrina de forma emergencial. Agora, do ponto de vista prático,
Você decorou, entendeu que no AESP, atividade elétrica sem pulso, a epinefrina deve vir primeiro, não é que ela deve vir primeiro. Ela deve ser iniciada o mais precoce possível. Não fique esperando fazer epinefrina para começar a RCP só porque epinefrina vem primeiro. Começa a RCP até chegar ao carrinho, mas faça rapidamente, não espera-se os 4 minutos de 2 ciclos de massagem para você iniciar a medicação. Na sistolia, na atividade elétrica sem pulso, a epinefrina precoce melhorou a patência de recuperação neurológica e melhorou o tempo de parada cardíaca com recuperação. Mas, obviamente, não vai conseguir mostrar a redução da mortalidade. Isso é empírico que a gente acredita. Então, essa é uma mudança importante. A outra mudança importante é em relação aos dispositivos supraglóticos. Vamos lá, para a gente terminar. Aqui são os cuidados pós-parada. Existe também aí um organograma, mas algumas orientações foram ratificadas e outras foram reforçadas, e algumas outras entraram aí, sobretudo no elo pós-recuperação e pós-alta. Com relação às orientações formais, evite a ventilação excessiva. São 10 a 20 respirações por minuto. Mesmo o paciente que está lá, que você saiu da parada, que agora sim você vai fazer uma via aérea definitiva, você sedou, entubou, colocou na ventilação mecânica, o que você tem que buscar? 10 a 12 incursões por minuto. Se você tiver monitorização pelo ETCO2, melhor ainda, de 35 a 40, que agora já saiu da parada. Durante a parada é acima de 10 a 20. Agora que saiu da parada, está em ventilação mecânica, com pulso espontâneo, agora sim, 35 a 40. E a mudança que ocorreu recentemente, antigamente era manter a saturação acima de 94. Isso mudou recentemente, teve uma mudança sutil. Por que teve uma mudança sutil? Porque perceberam que os pacientes que saturavam no pós-parada acima de 98% tinham um dano neurológico um pouco maior do que aqueles que saturavam entre 92 e 98. Então, à medida que a hipóxia é muito ruim, abaixo de 92 é ruim, mas acima de 98 também é ruim. A hiperóxia pode fazer oxidação, então, de bainha de mielina, e você tem um déficit neuronal um pouco maior. Então, qual que é a orientação formal na última atualização? Mantenha a saturação entre 92 e 98. Parece, é uma mudança muito sutil, muito pequena, mas é uma mudança que veio batendo para que você não ache que 100% de saturação é o que o paciente deve receber de melhor. Não é, ele deve saturar entre 92 e 98, sobretudo se a causa for coronariopatia. Na síndrome isquêmica aguda, a saturação acima de 98 aumentou a mortalidade. Então, entre 92 e 98. A solução salina, o pós-parada, expansão volêmica, normalização da volemia, normalização dos critérios de perfusão, macroperfusionais e microperfusionais, com dosagem de lactato, com dosagem de saturação venosa central, com delta-PCO2, tudo isso continua reforçado. A dose de epinefrina é a mesma, a infusão de dopamina, se você realmente achar necessário, não teve mudança, noradrenalina também não teve mudanças, e correr atrás da reversão das possíveis causas. Com relação ao paciente que acorda pós-parada cardíaca, ele não precisa de hipotermia. Isso é importante a gente saber disso e lembrar disso, porque no metropolitano, a gente fazia muita hipotermia pós-parada, a gente ainda faz hipotermia pós-parada, mas tenha o bom senso de saber se o paciente pós-parada recuperou, acordou, contactuou, e você eventualmente mandou com outro exame qualquer, um cateterismo, uma tomografia, e esse paciente está contactando, ele está respondendo a comandos em pós-parada, ele não precisa de hipotermia, ele não teve benefício. Agora, se o paciente não responde a comando, você vai considerar a hipotermia. A partir daí, se você não vai para o cateterismo, ele vai para a tomografia e em seguida iniciar a hipotermia em até 6 horas. Em até 6 horas. Como fazer isso? Nós vamos ver aqui para frente rapidinho. Com relação aos cuidados pós-excitação, a gente já vem avaliando aqui, a via aérea, então, passa a ser definitiva se o paciente não tem um nível sensório adequado. O dor suplementar, já falamos, 92 a 98. A monitorização é a monitorização que a gente já faz. Tratar as causas que são reversíveis para tirar a causa e, obviamente, quando você está dentro da ambulância ou dentro do hospital, transferir imediatamente para a terapia intensiva de forma mais rápida possível. Para isso que a gente tem um código, tem vários tipos de código, o nosso código azul aí. Cardiovascular,
monitorizações que nós já estamos acostumados, ECG, PI, acesso, toda vez que o paciente sai da parada, ele precisa de revisão laboratorial, ele precisa de raio-x de tórax, ele precisa de monitorização e de um eletrocardiograma de 12 derivações. Ele não tem como fazer diferente disso. Tá? E se você, lembrando, reforçando, acha que a causa isquêmica, mesmo não tendo supra, ele vai com cateterismo. Respiratório, saturimetria, raio-x, gasometrias e o ETCO2, que agora vem uma recomendação, se você tem. Monitorização renal, que é o que a gente já faz no CTI, de exames e de débito urinário, gastrointestinal, neurológico, manter pressão de perfusão, tratar as hipertermia, tratar as possíveis convulsões, enfim. Então, é um paciente que no pós-parada, ele não teve um sensório bom, ele teve um dano neurológico, mesmo que seja parcial, e você quer que seja parcial, quer recuperar esse dano neurológico o mais rápido possível, ele pode ser eleito a critério de hipotermia. Qual ritmo, Fábio, que você pode fazer hipotermia? Qualquer ritmo. Você pode fazer hipotermia hoje em qualquer ritmo de pós e de parada, que você recuperou e que o paciente teve uma lesão aí cognitiva. Então, faz a tomografia, exclui sangramento, porque o sangramento contraindica a hipotermia, e se não tem um sangramento, você pode eleger o protocolo de hipotermia, porque diminui o metabolismo celular, reduz a demanda de O2, aumenta a tolerância à hipóxia e anoxia, enfim, são coisas que a gente já sabe. Mas antes de iniciar a hipotermia, lembre-se que não vai iniciar a qualquer custo. Se esse paciente é eleito, normalize a volemia dele, faça a sedação adequada. Se ele precisar do bloqueio neuromuscular por tremores da hipotermia, você pode e deve fazer. Monitorização eletrolítica, corrige, estabiliza o seu paciente antes de diminuir a temperatura dele. Se é um paciente que está em choque séptico, não faça hipotermia. Se é um paciente que tem uma estabilidade hemodinâmica muito severa, não faça hipotermia. Se tem um sangramento, não faça hipotermia. E se ele tiver distúrbio de coagulação e discrasias sanguíneas importantes, também não faça hipotermia. Qual que é o alvo? 32 a 34. O início de ação da hipotermia até 6 horas e a retirada vem após 24 horas. 12 a 24 horas. Habitualmente a gente tira em 24 horas. E o reaquecimento ele pode ser feito, aqui em indução já falei para vocês, com soro gelado, 30 ml por quilo num soro a 4%. É o suficiente. É de 30 a 50 ml por quilo num soro a 4%, não, a 4 graus. É o suficiente para baixar bastante a temperatura dos pacientes. Associado a isso, você pode fazer com manta térmica, com ar-condicionado, a gente tem tudo isso no nosso CTI, a gente pode fazer tudo isso. A manutenção com manta térmica e ar-condicionado e o reaquecimento, ele pode ser feito de forma passiva ou ativa, a depender do quão rápido esse paciente está evoluindo. Aqui há uma divergência em relação à orientação formal. Você pode fazer de 0,2 a 0,4 graus por hora. Habitualmente, a gente arredonda isso para meio grau por hora, máximo. E há uma outra recomendação que você pode fazer de 1 grau a cada 4 horas, de forma ideal. Então, se a gente guardar que é meio grau por hora máximo, esse paciente vai ser reaquecido de forma bastante segura. Então, é lento, máximo meio grau por hora. Várias formas de fazer hipotermia, com manta, com gelo, com soro gelado, com ar-condicionado, enfim. Você pode fazer da forma que o seu serviço te fornecer. As complicações da hipotermia, arritmias, coagulopatias, as hiperglicemias, isso tudo tem que estar muito bem controlado nos cuidados pós-parada e, sobretudo, cuidados com infecções. Então, se é um paciente que está séptico, chocou por um choque séptico, parou e você está infectando, iniciando um novo ciclo de antibiótico, pensa se você vai realmente se beneficiar com a hipotermia nesse perfil de paciente. Esse é o protocolo que a gente acabou de falar. Estabiliza o paciente todo, termômetro esofágico ou vesical ou retal, a gente usa o esofágico, o mais comum, resfriamento com líquido, com ar-condicionado e bolsa de gelo, esse é o alvo, e o reaquecimento no máximo em meio grau por hora. Bom, nós fomos passando em cada item e fomos chamando a atenção para as atualizações. Agora aqui é o resumo das atualizações, praticamente acabou, são mais 2 slides aqui só. O que eu tenho de atualizações de novidade? Muito bem, estímulo a recursos visuais. O que é estímulo a recursos visuais? No seu serviço, tem uma sala de pólio, uma sala de vermelho, uma sala de parada, coloque o protocolo de forma clara e grande pregado lá na parede. Isso é um estímulo que o American Heart faz. Cola o protocolo lá. Da mesma forma que tem protocolo de glicemia, você pode, não é feio você colar o protocolo lá de RCP, não é nada feio. O início imediato por socorrista leigo, bastante enfatizado,
no RCP, sem precisar checar ritmo nem pulso, massagem, massagem, massagem. Epinefrina precoce para ritmo não chocável, isso é uma mudança mais importante para a gente. O feedback visual em tempo real é aquela pessoa que fica lá te avisando, ó, sua massagem está boa, está acabando, falta só 30 segundos, vamos lá, não para não. É o coach da equipe de PCR, é aquele que fica lá estimulando e te dando uma resposta em tempo real. Isso aí também reduziu o tempo de retorno a ritmos espontâneos. O uso do ETCO2 no pré e no pós, a dupla desfibrilação sequencial, que é a que eu falei com 4 passos cruzadas, não é recomendado, caiu por terra. O acesso intravenoso é preferencial ao intraósseo. E aqui são 2 orientações de cuidados pós-parada, são aqueles 2 últimos elos lá. Ou seja, é toda a monitorização de pós-parada que a gente já falou, o controle direcional de temperatura e o neuroprognóstico multimodal. O que é neuroprognóstico multimodal? É dar a este paciente uma assessoria multidisciplinar, sobretudo do ponto de vista neurológico. Neurologia clínica, neurologia cirúrgica quando necessário, psicólogo, terapia ocupacional, é tudo que os nossos pacientes do SUS não têm quando eles saem do hospital. Tudo que eles não têm. E a última recomendação é o debriefing para nós leigos, e para nós socorristas, sendo leigos ou profissionais da saúde. Você imagina a gente fazer um debriefing, é bonito isso, mas fazer um debriefing em cada parada cardíaca lá no CTI. Você nem acabou de fazer o primeiro, já tem o outro parando lá. Então, como o índice de parada em alguns outros países é menor, a gente pode, obviamente, orientar isso aqui para tratar o profissional da saúde, do ponto de vista psicológico, que é o socorrista que atende muita parada. Situações realmente que são conflitantes, o debriefing e esse socorro para nós socorristas, isso é uma recomendação de lá, mas na prática a gente não faz isso aqui, a gente não tem. Aqui, as mesmas recomendações de pós-parada agora, que é o posicionamento, verificar o posicionamento do tubo com ETCO2, mas você pode fazer usando os 5 pontos, sem problema nenhum, a saturação reforçando aí 92, 98, o PCO2 depois 35 a 45, 10 a 12 incursões, fazer o cateterismo quando julgar necessário, independente de supra ou não, o controle da hipotermia, que a gente já falou, com termômetro esofágico, e se o paciente não atende a comando, faz uma tomografia e vai elegê-lo à terapia de controle térmico ou não. Tá? Após 72 horas da RCP bem sucedida, esse paciente, a sugestão é que ele faça um eletroencefalograma ou uma ressonância nuclear magnética, após 72 horas. Então, inicialmente é só TC, e após 72 horas que ele estenda essa propedêutica. Eu acho que acabou. Cravado, não? Vou trazer aí. Não, excelente. Não, excelente, Gordinho. 45 minutos a 1 hora é só para a gente não perder o foco, até porque fica muito cansativo, mas diferente disso, a aula foi muito, muito objetiva e não tem como não falar menos, né, de um tema tão importante. Só uma observação nesse último slide que você colocou, eletroencefalograma e ressonância magnética para pacientes que não tiveram um despertar efetivo, né? Que a gente vai correr atrás disso caso aquele paciente não tenha o despertar, né? Aí você vai, sim, procurar lesão neurológica. Uma observação aí, um comentário rápido, em relação às paradas cardiorrespiratórias dentro da terapia intensiva, né? Os meninos aí, os professores, completam isso se faltar alguma coisa. Primeiro ponto, uma parada cardiorrespiratória dentro da terapia intensiva tem que ser interpretada como um evento adverso, né? Teoricamente, a não prevista, porque existem aqueles pacientes terminais, cuidado paliativo, ou um paciente muito grave, que a gente já definiu que é refratariedade ou falência terapêutica, e essa parada a gente espera que ela possa acontecer a qualquer momento. Agora, aquele paciente que está sentado na cama, almoçando, hoje de manhã, à tarde, ele já está mais quietinho e, de repente, um paciente é o que o Fábio falou lá atrás, o circo está armado. Né? E o que a gente vê mais comumente dentro das unidades, não só nas nossas, mas na grande maioria, é o circo. Não é isso?
Tem um cara que está lá no CTI do outro lado, no CTI 4, a parada é no CTI 1, tem três colegas lá do CTI 4 ajudando a parada no CTI 1. Não precisa disso, né, gente? É o que o Fábio deixou bem claro, tem que ter calma, tem que ter posicionamento, principalmente postura. Né? Infelizmente, nós presenciamos algumas vezes umas paradas quando a gente chega para correr leito ou durante a corrida de leito, a desorganização. E isso prejudica muito a reanimação de um paciente. Não precisa, obviamente, ficar só 3 pessoas lá dentro, até porque o ideal é, no mínimo, 3 pessoas fazendo um revezamento de 2 a 3 minutos nas massagens cardíacas. Aí tem uma pessoa no líder ali, organizando, tem o incentivador, né, o narrador, o locutor da parada, né, Bordinho? Que isso é importante, que é aquela pessoa que dito como chato, a sua massagem não está boa, e tem maneira de falar, né, gente? Não é chegar falando, pô, massageia direito aí, não sei aprender. Não, não é assim. É diferente de você falar, olha, afunda mais um pouco a mão, né? Descomprime melhor, você está escorando demais no paciente, a tábua, o Fábio falou bem aí, a tábua da açougueiro lá, né? Tábua branca lá de acrílico. Alguém busca a tábua, traga a tábua. Nós temos, no mínimo, 5 técnicos de enfermagem, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um médico dentro do CTI. É muita gente. E, obviamente, não precisa de estar todo mundo dentro de uma parada cardíaca. É lógico que você não vai seguir sua vida como se nada estivesse acontecendo, né? Nós estamos com, talvez, o evento mais grave dentro da terapia intensiva de qualquer lugar, que é uma parada cardíaca, né? Tudo que a gente faz para não acontecer. Mas é só chamar a atenção que o mais fiel ao sucesso é a organização. Como lá na primeira aula nossa, meninos, nossos residentes aí, vocês lembram que eu falei com vocês sobre sistematização, né? Se você tem sistematizado todo a sequência de parada, aí como tudo na terapia intensiva, né? Se você tem o seu plantão organizado, você olha 20 pacientes. Agora, se você não tem organização, você não consegue olhar 2, né? Que você não sabe qual que você vai olhar primeiro, então você não olha nem 2 pacientes. Quem dirá um parado, né? E tem algumas perguntas aí, Fábio, para os meninos completarem também, você também. A Daniela, né, que está lá em São Paulo, tem uma dúvida. Pacientes que estão no CTI já monitorizados, se apresentar ritmo de fibrilação ventricular na tela, pode tratar como PCR de ritmo chocável direto, sem checar pulso? Boa pergunta, e é uma pergunta capciosa. Doutor Fábio, turminha aí dos professores. Na verdade o pulso, você checar pulso no paciente com TV, ou na verdade TV, a pergunta foi em TV, não, tendo pulso, não significa que esse paciente está estável. Às vezes é uma TV com pulso, mas é um paciente instável. Então, o que vai fazer a diferença para você é a estabilidade hemodinâmica. Você palpou o pulso, ele está estável, você vai fazer um choque sincronizado, tranquilo, sossegado. Se ele não tiver sedado, você vai sedar. Isso é o ritmo diferente. Então, o ritmo de parada é a taquicardia ventricular sem pulso. A taquicardia ventricular com pulso não é um ritmo de parada. É um ritmo que te chama a atenção, porque é um ritmo ventricular. Agora, ele está instável, ele vai ser desfibrilado. Agora, ele está estável, ele vai ser cardiovertido. São coisas diferentes. E essa cardioversão ela é sincronizada, você pode sensibilizar com medicação, existem as diversas causas. Então, o paciente com TV, é necessário checar a presença de pulso, porque se ele tiver pulso, você não tem a emergência da RCP. O que ela está falando ali é fibrilação ventricular, né? Não sei se na mensagem. Fibrilação ventricular com pulso. Não tem. Fibrilação ventricular é emergência, é PCR. É PCR. Abre o seu protocolo. Na dúvida. Com pulso, sim, mas agora, se você está na dúvida se aquilo é monitorite, basta colocar as pás. Checa o ritmo com a pá. Não tem erro. Então, assim, se está confiando no seu monitor, e o paciente, obviamente, está lá, ele caiu o sensório, ele tem desvio, às vezes, conjugado do olhar,
Se ele não tiver entubado, ele vai ter parada respiratória, enfim. Só de bater o olho leva 3 segundos para você perceber. E checar o pulso para a gente são 3 segundos. Então, ou seja, se você tem na dúvida se aquele monitor é um problema do monitor, põe as pás. As pás não tem dúvida. Colocou as pás, é FV, abre seu protocolo de ritmo chocável. Choca o paciente. Não, na verdade é isso aí, né? É o que o Fábio falou. Na dúvida, mesmo dentro do CTI, igual eu falei, um paciente, geralmente ele dá sinais de uma parada. Parada em assistolia dentro da terapia intensiva, gente, isso é crime. Né? Se a gente não está esperando que o paciente vá parar, o paciente, antes de chegar em assistolia, ele passa por uma atividade elétrica sem pulso primeiro e depois ele vai com a assistolia. Então, se o paciente passou por uma atividade elétrica sem pulso e alguém falou assim, eu acho lindo quando a gente vê nas evoluções das nossas análises de óbito, pode ficar com você? Pode. As nossas análises de óbito, a gente coloca lá, a gente vê alguns lá, qual o ritmo que o paciente foi encontrado em assistolia. Né? E o Fábio acabou de falar aí, em alguns países ditos mais avançados ou desenvolvidos, eles nem massageiam o paciente em assistolia. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E monitorite, que o Fábio falou bem, né? Que tem os plantonistas, os tocadores de plantões, que eles olham o paciente sentado lá na mesa, olhando o monitor. Né? O exame físico deles é lá pelo monitor. Tem isso também, viu? A evolução. O Rogério está fazendo uma pergunta aí, o Fabão e demais colegas. Do esvaziamento gástrico, não é? Habitualmente, esses pacientes vão ficar em hipotermia 24 horas. Esses pacientes só vão para hipotermia porque eles teve dano neurológico, eles teve alterações importantes, então é sugerido que esses pacientes não recebam dieta nas primeiras 24 horas. Ficam sem dieta mesmo. Eles têm um esvaziamento gástrico retardado quando você faz hipotermia, tem o risco de, obviamente, ter vômito e aspiração, apesar de estarem sedados, com dieta definitiva, mas não é necessário você iniciar uma nutrição precoce desse paciente. Se eles não estão hipotérmicos, aí sim é necessário que esses pacientes recebam a nutrição precoce nas primeiras 6 horas, se tiverem uma hemodinâmica que permita. Ele tem perfusão, ele deve receber dieta. Hoje, a orientação nossa, em todas as situações no CTI, qualquer paciente que tem uma perfusão adequada, mínima, e a perfusão adequada mínima é manter uma pressão sistólica acima de 90, uma pressão média acima de 65, ou igual a 65, que receba nutrição precoce, o mais precoce possível, mas que o JET seja atingido mais tardiamente. O que faz a diferença na mortalidade dos pacientes que recebem nutrição é o quão precoce eles recebem e o quão mais longo ele chega no JET. Então, nós não temos mais aquela correria de chegar no JET rapidinho, no gasto energético total dele rapidinho, em 24 horas. Você pode chegar no JET em 3 dias sem problema nenhum. Você só não pode deixar a luz intestinal sem dieta, porque a dieta é imunomoduladora. Então, pós-PCR, na sepse, em qualquer situação em que a via enteral está pérvia e a perfusão está boa, o paciente deve receber nutrição precoce. Atingir o JET ele pode demorar um pouquinho, mas deve receber precoce. Na hipotermia, 24 horas só sem nutrição, depois a gente reinicia a nutrição dele, assim que ele for aquecido. Ele completou ali ainda, lembrando aí que, reforçando, na verdade, em até 6 horas após a PCR, se não houver despertar, como o Fábio colocou bem, o paciente não acordou, não deu sinal de despertar, aí sim ele é um candidato a gente começar a hipotermia terapêutica. Além disso, acima disso, a literatura já demonstrou que não faz a menor sentido. O Otávio Henrique colocou aí para nós também essa dúvida da fibrilação ventricular da Dani, se tiver monitorizado com PIA, né, pressão intra-arterial, e esta zerar, é fibrilação ventricular mesmo, ou taque ventricular sem pulso. A PIA, no caso, a pressão intra-arterial, vai ajudar, mas na dúvida, entre monitorize. Exatamente. Na dúvida, puxa a pá, mas se você tiver PIA e está confiante, está pérvia, você pode dar um dado a mais no seu quebra-cabeça. A PIA zerou, o paciente mudou a postura e o monitor está mostrando uma taquicardia ventricular, é muita coincidência, 3 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é parada cardíaca. Né? Então, assim, e para a gente, vocês vão ver, para vocês, isso aí
Colocar o dedo e não sentir um pulso leva 2 segundos. Você não perde tempo em fazer isso. Não perde tempo de jeito nenhum. É difícil você falar isso com um leigo, com alguém que está fazendo o pré-hospitalar, que está começando, ficar perdendo tempo com o pulso. Então, as orientações, elas não são engessadas, elas são formalizadas. Mas nada impede de você checar o pulso em 2 segundos. Você está na dúvida. Realmente iniciou a massagem, você vai perder 2 segundos. Certo? O que não pode é perder muito tempo. Mas se tem PIA, a PIA é uma alternativa ao ETCO2 se você já está com esse paciente monitorizado no CTI. Você tem o ETCO2 no CTI, mas ele já está monitorizado com PIA, não precisa do ETCO2 durante a parada. Coloca depois para monitorização e melhora da perfusão cerebral. Mas durante a parada, se você tem uma PIA, você tem ali, constantemente, de forma simultânea, a evolução da sua parada, da sua massagem. E a massagem eficaz é aquela que não é a massagem que gera um pulso enorme, é aquela que gera uma pressão diastólica pelo menos acima de 20. Não é muita coisa que precisa. Excelente. Não é força, é jeito. Não é isso? É a técnica Deixa o VE encher, não esquece de deixar o VE encher. Descomprime. Então, essa historinha das meninas não serem poupadas da massagem aí também é balela, né? Que se fizer uma massagem, todo mundo faz academia, faz crossfit, aí todo mundo faz, né? Agora, na hora de fazer a massagem, fica só os marmanjos lá quebrando as costelas dos nossos vezinhos, não é isso? Quebra mesmo. Muito bem. Matheus Rabelo, nosso coleguinha lá, com a cadeira igual a sua, Fábio Gordinho. É mesmo? Boa noite, olha lá, a cadeira dele é igual a sua. Muito boa aula. Tenho dúvida em relação ao atendimento pré-hospitalar, quando nem sempre é possível conhecer a história e investigar possíveis causas da parada. Até quando manter RCP? Há algum parâmetro objetivo do tempo limite? E aí, Gordinho? Aí depende do ritmo. Exato. Se é um ritmo não chocável, a gente habitualmente não ultrapassa 10 minutos. Agora, isso mas eu não tenho nada. É isso que ele falou. Eu estou lá no pré-hospitalar, eu não tenho nada. Estou massageando. Não tem nada? Massageia até chegar a socorro. Exatamente. Ele massageia até chegar a socorro. Se o socorro levou 10 minutos, vai massagear 10 minutos. Se o socorro levou 20 minutos, obviamente, está rigidez cadavérica, você vai parar. É bom senso, aquela fotozinha lá do cara sem cabeça. Agora, você está percebendo que o paciente ainda há a possibilidade de ser viável, você não sabe o ritmo, massageia até chegar ao socorro. Às vezes acontece de massagear, chega o socorro e fala, é a sistolia já há muito tempo. Perfeito, parou. Mas se não fosse a sistolia, ele teria mais de 70% de chance de reversão. Então, massageia até chegar a socorro. Até chegar a socorro, é isso aí. Mas é lógico com bom senso aí, né, o Matheus? Você chegou lá, o cara tá duro lá, né? Ou então você começou a massagear, o cara gritou. Falou, peraí, ué, tô vivo ainda. Já aconteceu, tem um vídeo rolando aí na internet, né? Para, já tô acordado. E o cara, não, espera aí que eu vou massagear. Não tem um vídeo assim? Tem. Então a gente tem que tomar cuidado. É bom senso, viu, Matheus? Brincadeiras à parte, mas é uma pergunta bem pertinente. Onde que você vai definir? Quando, né? Que eu vou parar. Se você viu a pessoa desmaiando, percebeu que é uma parada, você vai massagear indeterminadamente até alguém chegar, né? Não raro, a gente teve alguns casos, né? Na verdade, alguns casos até com sucesso de 45 minutos de massagem em pessoas, quadra de tênis, eu já tive uns casos que foram quase 50 minutos, uma pessoa revezando com a outra até o SAMU chegar. O senhor chegou no nosso CTI, fez um CAT, era um infarto, e esse rapaz voltou para casa, depois de 45 minutos, 50 minutos de massagem sem monitorização. Certo? Alguma coisa mais aí, turma? 9 horas e 19 minutos, uma aula muito bacana. Semana que vem tem mais nenhuma pergunta, Bruninho, turminha do mal aí? Só com relação ao tempo, Luiz, boa noite, Zé aqui. Sim. Fala aí, Zé. FOTEP, né, trombolizar, é pelo menos 1 hora depois também, né? Isso no ambiente hospitalar, geralmente. Isso aí, em relação... Tem um tempo mais longo mesmo. Exatamente, exatamente para tentar manter a perfusão, não é isso? Para tentar manter a circulação. O risco de sangramento. Isso.
Lesão endotelial, durante a parada você tem muita lesão endotelial. Então, se você não tiver sangramento após 1 hora, você pode pensar na trombose. Até 1 hora é bom você esperar. Isso, se for suspeita alta para a TEP, né? Sim, sim. E a turma está usando muito também ultrassom point of care na parada, né? Mas isso ainda é fase. Algumas pessoas já estão bem avançadas utilizando a ultrassom como referência no momento de parar de fazer a massagem, mas é recente isso, é de uns 18 meses especificamente, que eu lembro quando o pessoal começou a fazer isso, até a turma do Odilon está fazendo Diagnóstico isso. diferencial, né? Tamponamento, Exato. tórax, E tamponamento é bem pneumotórax. interessante, né? Essa turma lá do Odilon, até vou conversar com eles, ver se a gente consegue algumas aulas para nós lá. Eles estão com uma experiência muito legal com relação a isso. E é isso, né, turma? Vamos finalizando por hoje. A turminha, estou vendo aí, além do Juarez, que tem, né, 2 meninos para criar, e eu, o resto está tudo em casa, né? Beleza, muito bem. Obrigado, viu, Fábio, mais uma vez. Prazerão. Eu deixei meu e-mail aqui, porque esse evento também, sei que essa aula vai estar disponível lá, mas se alguém quiser receber por e-mail, o maior prazer em mandar, é só me mandar, que eu mando. Não, com certeza. E será bem-vinda mesmo. Aí a gente vai colocar no nosso quartas intensivas, daqui a pouco está disponível lá para quem dormiu durante a aula e quiser recuperar aí o tempo perdido. Boa noite, turma, bom descanso para os que descansam, bom trabalho para nós aí, Jura. Até Obrigado amanhã. a todos e um abraço. Até mais.